Éder. Aí sim começamos a entrar no que chamamos de zaga titular. Também nós, torcedores americanos, já tivemos aí uma amostragem do Éder, né? Já fez a partida principalmente contra o Cruzeiro como titular e deu pra gente observar bem das características dele. Um jogador ainda jovem, numa idade boa, já com uma rodagem interessante pelo futebol brasileiro, vem de temporadas muito elogiáveis lá no Atlético Goianiense, né? Eu gosto muito de ver, quando a América contrata um jogador, João, como que é a repercussão da saída dele no clube que ele... no seu último clube, né? Eu sempre gosto de observar isso. A repercussão entre os torcedores do Atlético Goianiense, ela é muito positiva em relação ao Éder. Todos muito chateados pela saída dele, todos sentindo bastante a perda técnica que o Atlético Goianiense vai ter, e a gente sabe da dificuldade que é de repor um bom zagueiro, né? A dificuldade que é de repor um bom jogador no geral, né? E o Éder acabou optando aí pelo América, vem com um contrato até mais longo, vem pensando nesse projeto do América. É uma das grandes contratações do América. Se vai render ou não dentro de campo é outra história. E é por isso que eu te chamei aqui para falar sobre as características do Éder, as principais características, aquilo que a gente ainda não conseguiu ver nesses primeiros jogos dele aqui no América. Então, o Éder é uma contratação bem interessante, igual você falou, essa questão de ver como que é a repercussão, né? E assim, é um salto que ele dá na carreira, né? Agora uma outra realidade, e foi uma boa contratação do América. Ele se destaca, igual eu estava falando um pouquinho da questão da construção, né? É um jogador, assim, acredito que o torcedor já deve ter visto um pouquinho, por exemplo, na estreia dele, como ele, nos momentos que o time está atacando, ele realmente vai ali chegando, ele tem uma chegada na construção, né? Ele realmente ele participa. Um ponto que eu acho muito interessante, né? Ele tem uma capacidade de construir curto e longo, que é importante. Ele usa as duas pernas, o que é um diferencial, né? A gente fala muito de ambidestria, né? Então, assim, o Éder tem essa característica, né? Aí, claro, uma ambidestria funcional que a gente chama, porque, por exemplo, a gente tem o Hernanes da vida que ele bate escanteio com as duas pernas, né? Assim, é como se fosse... Ele não sente ali a minha perna esquerda, a minha perna direita, ele não sente, né? É uma aberração, na verdade, né? O Neymar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Então, assim, claro que a gente tá falando, eu não tô comparando nenhum, mas dando alguns exemplos. Mas, assim, o Éder, ele tem essa característica, ele consegue construir tanto com a direita quanto com a esquerda, o que é importante, porque ele vai dar alternativas para a equipe, né? Aí, às vezes, fazer um jogo mais por dentro, às vezes algum jogo ali no lateral, né? Então, assim, isso é importante. Uma outra característica que, assim, eu acredito que seja um ponto forte do Éder é porque, assim, eu ainda não lembro de um exemplo pelo América, né? Mas certamente a gente vai ter, né? Perdão. Assim, ele não liga muito para aquele contato adversário, no sentido dele tá com a bola. Ele, às vezes, ele gosta que o adversário chegue porque ele tem essa intenção de atrair o adversário, né? A gente tem um gol depois, se alguém quiser dar uma olhada, do Atlético Goianiense contra o Grêmio, que o Éder, ele vai levando a bola, ele vai levando com calma, ele quer que o adversário venha até ele, e ele tá observando tudo, onde que ele pode executar algum passe, ele tá mapeando ali. Isso então, para um assim, zagueiro é um grande risco, né, João? Porque ele provavelmente está posicionado na última linha ali de defesa. O tem que se garantir, assim, tem que se garantir muito tecnicamente para conseguir fazer isso. Sim, ele é qualificado, e assim, o futebol é um jogo de riscos, né? Sim. Então, assim, é uma das artes, assim, do futebol, isso que é legal, né? Mas ele realmente, assim, ele tem essa intenção de atrair o adversário para depois soltar em algum companheiro. E o gol, eu não lembro quem que fez o gol do Atlético Goianiense, mas até tem uma falha do Wanderson, e assim, é um exemplo puro disso. Ele vai levando, vai conduzindo devagarzinho, né, assim, observando, ele tem essa característica, né, e aí quando o adversário chega mais próximo, ele identifica ali uma possibilidade, um ataque à profundidade do companheiro, ele aciona o companheiro na profundidade e sai o gol. Então, assim, é óbvio que é um risco, né, assim, futebol é um jogo de riscos, mas ter um jogador capaz
de qualificar essa saída, né? Por exemplo, às vezes a gente tem muito aquela ideia, claro que assim, nenhum time quer tomar gol, isso é fato, né? O time quer evitar que o adversário faça um gol. Mas, por exemplo, quantas construções, quantas saídas de bola, por exemplo, o América tem sucesso por ter um zagueiro qualificado. E assim, são muitas saídas em um jogo. Né? Às vezes alguma realmente vai ter ali uma falha, vai ter um erro, igual eu comentei do Gabriel Gomes, né? Um lance que eu vi que ele realmente errou e gerou o gol. E aí, claro, né? Porque assim, é o defensor, né? Então ele perde a bola ali, o adversário tá próximo do gol, vamos dizer assim, né? O adversário tem uma etapa menor para poder chegar ao gol. É um risco, mas assim, o Éder é um jogador qualificado nessa questão da construção, tanto curta quanto longa. É um cara que sabe conduzir a posse, né? Assim, ele tem controle sobre a bola quando ele vai conduzir e tem a ambidestria também, que é importante, e essa questão dessa intenção de atrair um opositor para depois soltar. Diga. Sim, acho que todos nós já tivemos a oportunidade, inclusive, de ver na prática as qualidades do Éder com a bola, construindo, saindo para o jogo, sendo essa primeira peça qualificada ali, do primeiro passe qualificado, e a gente sabe da importância disso no futebol moderno, a gente sabe o quanto isso ajuda na construção de uma jogada ofensiva. Ter um bom zagueiro de saída de bola te garante construções ofensivas interessantes. Mas a minha pergunta aqui é sobre o Éder sem a bola. Por que eu digo isso? Porque a gente ainda tem uma amostragem muito pequena, mas eu fiquei com uma sensação em determinado momento, e aí volto a dizer, tem todo o contexto de início de temporada, tem todo um contexto físico de um jogador em início de temporada, mas em determinado momento nesses jogos que o Éder fez pelo América, eu fiquei com a sensação de que ele é pouco intenso, pouco viril ali, zagueirão, que chega pra decidir a jogada contra o atacante. Em determinado momento achei que ele é tranquilo demais sem a bola também. E aí isso me preocupa um pouquinho. Acho que zagueiro, até pela característica da função mesmo, em determinado momento, sem a bola, tendo que decidir uma jogada contra um atacante adversário, tem que chegar mais duro. Tem que conseguir também chegar para definir jogadas. Qual que é a sua visão sobre isso? Sobre o Éder sem a bola, na função mais de zagueirão ali mesmo? Então, a gente acredito assim que você comentou isso do Éder sem bola, assim, pensando talvez no lance contra o Democrata, né, que acontece ali na esquerda, e aí gera um perigo, o América quase toma o gol. Mas, assim, é um bom zagueiro. Eu tava falando da questão da construção, realmente, porque, assim, é um ponto diferencial, mas defendendo a área, ele também se sai muito bem, né? Assim, tanto pelo alto quanto pelo chão. Ele consegue saltar a pressão, um ponto que é importante. E se a gente pensar, assim, na questão que a América quer ter a posse, né? Quer uma questão, assim, de impor seu jogo, né? Igual a gente fala de subir o bloco, de ter ali intensidade, é um ponto interessante. Ele é um zagueiro que consegue fazer bloqueio, igual eu estava comentando, assim, se projetar ali como bloqueio de uma finalização, de algum cruzamento, tem interceptação de passe, desarme, ele consegue realmente, assim, se projetar para isso, né? Para desarmar alguma bola, para interceptar algum passe, e é um jogador, sim, que consegue, que tem uma intensidade ali para poder fazer uma cobertura, para poder duelar de uma forma mais física com o adversário. Mas, igual eu comentei, eu não vejo esse ponto físico dele, como por exemplo do Conte. O Conte já é mais agressivo. Não é a principal característica, né? Até por isso essa dobradinha aí talvez vai ser interessante para ter aquele equilíbrio ali de características, né? Então fechamos o Éder